que eu tenho percebido, seja em atendimentos clínicos, seja em grupos de conversas de educadores e até de pais, a gente tem hoje dois perfis bem pronunciados. De um lado, existem crianças que estão, de alguma forma, até mais felizes porque não viam seus pais, não viam seus familiares, não conviviam, os pais nunca tinham tempo, a casa era vazia, muitas vezes até numa classe social mais alta tinha brinquedos, games ou coisas, mas não tinha pessoas. É uma das maiores dores dos jovens e mesmo das crianças. Meu pai não sai do celular, minha mãe não olha para mim. Na medida em que esse pai e essa mãe estão dentro de casa, isso já resolve uma parte desse problema, porque de uma forma ou de outra, os parentes, os familiares, os pais e os filhos estão convivendo. Então, de fato, um tanto de crianças e de adolescentes está mais feliz hoje. Alguns porque estão morando com a avó já fica lá, ou o vô, né? Alguns porque o pai e a mãe estão dentro de casa, né? Isso existe. Mas já existe um número de famílias que, seja por serem disfuncionais, seja por não terem hábito bom de conversa, seja porque estão passando ou prestes a passar estresses financeiros concretos, reais. Existem setores da economia que estão sofrendo muito mais que outros, tem setores que absolutamente paralisaram, outros menos. Então, você tem um convívio muito intenso e você tem uma série de restrições, restrições de descer para brincar, de visitar o amigo, de poder ver outros familiares, de poder gastar energia fora, pai e mãe às vezes tá lá, mas no computador. Então, eu diria que a gente tem hoje já um número significativo de crianças e adolescentes que estão aí num nível de ansiedade muito grande, alteração de hábitos de sono muito grande, portas abertas a vícios digitais ainda maiores, que de repente é um jeito do pai e da mãe conseguir fazer o seu trabalho, que vai merecer atenção, tanto desses pais e mães, na hora do desmame, né, desse desligamento para a escola, como por parte da escola, de saber receber esse novo aluno que não vai voltar das férias. O que a gente está vivendo é bem oposto a férias. É, você. Talvez a volta não seja uma volta muito simples também, né? Não vai, talvez não É, vai voltar ao que era, né? certamente não vai voltar ao Esse que também era, não tem né? uma falta de normalidade, quer dizer, então, muita coisa vai mudar com a pandemia. Talvez a escola das crianças também mude, ou não? Provavelmente a gente vai ter um novo normal. Quando a gente fala voltar ao normal, a gente vai ter um novo normal. Eu Uhum. diria que é, é fato que uma parte da vida escolar vai ser cada vez mais online. Já existe na Base Nacional Comum Curricular que uma parte dos itinerários formativos seja feita online. Isso oportunizou. Toda tragédia esconde também, às vezes, outras belezas. Se a gente for olhar os museus do mundo, né, eles estão cheios de obras maravilhosas, feitas em épocas de guerra, as grandes canções, grandes danças, a ciência. Quer dizer, a tragédia, muitas vezes, ela traz também evoluções, os educadores estão tendo que fazer as pazes com a tecnologia, isso é um ganho, então isso é irrefreável. Também muitas pessoas estão descobrindo que trabalhar em casa é interessante, então acho que a gente vai sim ter aí 1 ou 2 anos bem interessantes, olhando por um prisma construtivo, esse ano, ano que vem, da construção desse novo normal, que ninguém sabe exatamente como é, mas eu vejo aí uma família que vai ter que aprender a conviver mais tempo dentro de casa, que vai ter que aprender a se envolver um pouco mais respeitosamente uns na vida dos outros, ou vai enlouquecer. Então, assim, ou todo mundo vai se ajudar, a gente vai partir para um modelo mais cooperativo, seja em nível macroeconômico, com o OMS, junto com o ONU, com bancos centrais, com o FMI. Quer dizer, eu vejo que essa crise, tanto no nível macro como no seio da família, Morris, vai oportunizar um modelo cooperativo, seja na distribuição de renda, na superação de novos negócios, seja no convívio de família. A palavra-chave é adaptação e cooperação. Se não tiver isso, a gente entra no território da neurose, Uhum. realmente grave. Mas eu quero crer aqui que existe essa oportunidade.
Agora, nas favelas, isso, como que isso acontece nas favelas? Como Então, fazer isso ironicamente, acontecer em um lugar como uma favela, uma então, comunidade? interessante, na favela, nas comunidades, isso já acontece há muito tempo, né? Até por um motivo de sobrevivência. Uma mãe cuida do filho de outras 10 que ganha R$ 50 por mês de 5 e com isso ela consegue comer. Quer dizer, as pessoas que têm menos dinheiro, ironicamente, elas têm índices até maiores de cooperação. Isso já é uma realidade. Não tem muito fazer bagunça numa casa que tem um quarto só. Todo mundo ou se ajuda ou todo mundo vive na bagunça e esse é o normal da família. Se você olhar, tem tido tantos casos bonitos de comunidades, até de traficantes fazendo campanhas de proteção às suas comunidades, porque é um dado. A gente vê muito mais egoísmo, individualismo, narcisismo em gente que tem muito dinheiro do que em gente que não tem, porque é um dado de sobrevivência. Então, eu diria que só vai mudar o como as pessoas vão se readaptar. Agora, uma pessoa que não tem dinheiro, o pintor, o pipoqueiro, ele tem uma rede de solidariedade, às vezes, maior do que se o Morris, você ou eu ficarmos sem dinheiro, porque a gente vai ter vergonha, o outro não vai querer dar, o outro vai dizer que vai ajudar, mas vai sumir, porque acima de classe média, isso é mundial, os índices de individualismo, de narcisismo, de status, eles são muito maiores do que aquele que já tem que apoiar-se um no outro para sobreviver, para levar o filho, para olhar o filho, para cuidar do idoso, quer dizer, a pessoa mais pobre ela não pode ter um cuidador de idoso, mas naturalmente ela já tem, porque o vizinho olha o pai se perde na favela quando tem Alzheimer, mas alguém traz. Então, no Esse é um fundo, ponto, nesse sentido, ele já tem mais adaptabilidade. esse é um ponto importantíssimo na minha opinião. Tipo, essa reflexão sobre o narcisismo, principalmente incentivado por essa coisa das redes sociais, o individualismo, em contrapartida a essa ideia de cooperação, reciprocidade, uma maior aproximação. Você acha que vai existir a partir de agora? Porque isso é um dado claro. Tem um livro sobre o mundo das favelas que fala muito bem sobre essas relações que acontecem em proximidade. Você podia falar um pouco sobre como você vê esse processo de olhar para dentro e perceber que talvez precisamos mais uns dos outros, se isso vai ser só um choque de momento ou você acha que tem um impacto a longo prazo? Ah, não, eu vejo com um certo otimismo no médio prazo que nós temos uma oportunidade muito grande como indivíduos, como empresas, como nação, como planeta, de inaugurar um capitalismo de cooperação, né? Eu vejo que a gente, de alguma forma, já está percebendo que caducou aquele modelo do individualismo, do mundo do masculino, do mundo da individualidade, do cada um por si, o mundo da vaidade. Você vê que é interessante, sem querer citar nomes aqui por uma questão ética, mas pseudo-celebridades ou influenciadores que fizeram lives bebendo ou ostentando marcas, ou a casona, o corpão, estão assim apanhando feio nas redes sociais, assim, Interessante. estão sendo ridicularizados. Teve até gente que apagou suas contas em Instagram e tal, porque a dor ela traz do ser humano o pior e o melhor, né? Então, de alguma forma, eu vejo, Morris, com o Flávio, eu vejo com bons olhos o tipo de ser humano que pode surgir de uma situação como a gente está vivendo. Porque para sobreviver em termos de alimentação, para sobreviver em termos de saúde, para sobreviver em termos de equalização educacional, para sobreviver em termos de convivência, a gente está tendo que rever. Olha que interessante. Com o fenômeno do home office, todo mundo está vendo que as pessoas têm filhos, as pessoas têm uma casa que às vezes está bagunçada, que às vezes passa o gato, né? Não sei vocês, mas às vezes passa o gato, enfim, passa a criança atrás, o cachorro late. Quer dizer, de alguma forma, está todo mundo descendo do salto.
e tendo que rever muita coisa. Aquele casal que, de repente, ia no restaurante 8 vezes por mês, de repente está vendo que dá para cozinhar um risoto gostoso junto. Então, eu vejo que, paralelo a tragédias e perdas e dores que são indebatíveis, eu vejo que está nascendo também uma nova consciência, né, de cuidado com os recursos, de gastar menos dinheiro, de se rever para onde se vai, o que se fala. Então, Agora, eu vejo que só uma tem... curiosidade, Léo. É, politicamente também, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma situação que, que é muito grave e que requer toda a nossa energia, né? Que é a pandemia. Uhum. E, de repente, a gente está vivendo também junto. E essa situação de política, né? Que também é um pesadelo. São dois pesadelos, né? E Eu eles são vejo a que nossa em todas as áreas, Flavião, representatividade. Ah, fala, desculpa. eu gosto de você ter lembrado disso, né? Me parece que a gente está numa fase em que as máscaras vão caindo e cada vez mais rápido, seja pelo fenômeno das redes sociais, seja por Uhum. cansaço, seja porque a gente está em estado de dor e quando a gente está com dor a gente fica mais sensível. Isso é um fato, é um paradoxo do ser humano, né? Quando a gente está com uma pequena dor, né? Você bateu na mão, bateu, 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 bateu. A hora que você vai tocar naquela pele, já todo mundo sente. Eu acho que as pessoas estão cansando de líderes autocráticos, as pessoas estão cansando de chefes monocráticos, seja dentro de casa, aquele marido que só reclama, aquela esposa que só grita, ou aquele governante, um político que só quer tudo para si. Eu acho que isso aí é inevitável. Cada vez mais vai ter vida curta. Salvo em regimes absolutamente ditatoriais, onde tiver alguma institucionalidade que se reequilibre, eu não vejo como se sustentar esse tipo de liderança, nem na empresa, nem na família, nem no grupo de amigos. Por isso que eu digo, eu acho que a gente está numa era do capitalismo de cooperação. Uhum. A gente está inaugurando uma era do capitalismo de cooperação. Então, eu vi em algumas entrevistas suas, vi algumas coisas que você escreveu, em que você fala um pouco sobre espiritualidade e transcendência. Uhum. Esse novo capitalismo que você vê, ou essa nova forma de relação humana, você acha que passa por algum modelo de espiritualidade ou de busca de transcendência? Eu não tenho dúvida, Flávio, o que eu vejo, e aí vamos contextualizar a espiritualidade, se você olhar recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma instituição bem tradicional, soltou uma normativa apontando que há fortes dados mostrando o quanto a espiritualidade é boa para a saúde cardíaca, que é, se você pensar, é uma das bases da nossa sobrevivência. Dean Ornish, que é um cardiologista norte-americano, autor do livro Amor e Sobrevivência, já tinha algumas décadas atrás falado disso. Quer dizer, e o que é espiritualidade? Espiritualidade é a gente buscar uma forma de estar no mundo que não é meramente biológica e não é meramente sociológica, ou seja, a gente tem os nossos instintos, vontades, fome, sede, sono, raiva, medo, tristeza, que são reações emocionais que acontecem no campo biológico. A gente tem provocações, oportunidades, possibilidades ou estresses sociais, mas o ser humano ele é biopsicossocial. Ou seja, eu posso ter dentro de mim uma tendência negativa, eu posso ter do meu grupo social um impulso para agir negativamente, mas decidir agir baseado no valor da paz ou baseado no desejo da empatia. Então, eu vejo que a espiritualidade é justamente aquilo que nos diferencia de uma vaca ou de um porco. Uma vaca ou um porco não tem escolhas. Se você atacar um porco, ele vai te morder de volta. Mas se eu te xingar, você tem escolha de ter várias reações a mim. Para mim, espiritualidade é esse lembrete que a gente tem escolhas. E quando a gente escolhe algo que é voltado ao bem comum, você está no território espiritual. Não é uma coisa muito difícil, é a prática do bem comum, de agir de uma forma que seja bom para o grupo ou para todos. Isso, para mim, é uma atitude espiritual.
Uhum. E a gente tem muitos estudos já mostrando, na medicina, os trabalhos do Deepak Chopra e outros médicos de medicina integral, as próprias escolas de medicina antigas trabalham um conceito de saúde que hoje, recentemente, a Organização Mundial de Saúde também referencia. Saúde não é só ausência de doenças, né? A escola de psicologia positiva que Martin Seligman fundou traz isso também para o campo da psicologia. Então, é nesse sentido que eu vejo que o capitalismo de cooperação é isso. As empresas vão cada vez mais, uma empresa de telefone, ela vai se fixar com uma outra e vai colocar aqui um conteúdo. Isso vai ter que envolver colaboração. Pessoas de áreas diferentes vão ter que colaborar para a saúde, para a alimentação, para a logística, para a sustentabilidade, para a educação. Então, ou a gente vai aprender a cooperar e espiritualmente vai trazer o melhor um para o outro, ou todos perdemos, porque o coronavírus foi o primeiro. A gente vai ter várias disrupções positivas ou negativas, várias. Vai ter daqui 1 ano, 2, 3, vai ter outra doença, outra questão. Mas se de fato vários laboratórios, vários centros de pesquisa cooperarem, se de fato for destinado mais dinheiro para pesquisa, para o mundo acadêmico, a gente tem a oportunidade de, quando vier um coronavírus novo, ou outra doença, ou outra disrupção, a gente ter soluções mais rápidas. Haja vista a resposta que a gente tem hoje comparando com a gripe espanhola. Vão morrer muitas pessoas pelo coronavírus, infelizmente, mas muito menos do que se teve em outros acometimentos, né? O que a gente não pode é esquecer que a gente está numa sociedade ainda muito doente, que ainda nem acordou para a questão da saúde mental, né? Que os 11 mil suicídios por ano, as pessoas que morrem por causas evitáveis e por aí vai. A gente estava falando sobre propósito e sentido. Tem a coisa do Viktor Frankl. Eu percebi que no Brasil muito pouca gente conhece a logoterapia e o trabalho do Frankl. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como a busca do propósito e um sentido para a vida transforma a realidade dentro de casa e fora. Perfeito. A leitura da obra do Viktor, quando eu estava no meio da minha faculdade e eu li o livro e me chocou essa situação, né? Eu falei, puxa, se é o projeto de vida que leva uma pessoa a superar uma situação tão adversa, o que eu estou reclamando disso, de sei lá, pô, essa menina não me quis? O quanto isso é relevante na vida, na história da humanidade? Pô, eu perdi essa partida de futebol, pô, o outro cara sobreviveu a surras diárias. Então, a logoterapia para mim trouxe essa possibilidade de olhar a vida em perspectiva e de que os significados das coisas eu que daria. Se tomei o tapa na cara, vou aprender, mudo a experiência, sigo, ou se então vou me vitimizar e vou sofrer pro resto da vida. Eu lembro uma das minhas primeiras pacientes, ela tinha sido vítima de abuso sexual. Só que anos atrás. E eu lembro que me ajudou muito uma intervenção logoterápica de mostrar para ela que ela tinha sido sim vítima, mas que se ela não decidisse pegar a sua vida emocional e sexual na mão, ela estaria fazendo consigo o mesmo que fizeram lá atrás, que é violar, que é tirar, violentar dela o direito de ser feliz e ter prazer com o próprio corpo. E ela ficou muito chocada, mas foi uma das sessões que mais me marcaram, tanto que faz mais de 25 anos, eu não esqueço. A hora que ela percebeu que ela tinha sido vítima, sim, mas ela não precisaria continuar na condição de vítima para sempre, condenada a sempre se manter vítima. Então, eu vejo que a logoterapia, especialmente numa época como a gente está vivendo, em que a gente tem aí tantos desafios e tantas questões e um mundo tão complexo e sem respostas, que se a gente não construir essa autoliderança, não vai ter um salvador da pátria, não vai ter uma bala de prata que vai resolver a questão da fome dos refugiados ou da falta de emprego ou me fazer passar no Enem. Eu vou ter que saber ser líder de mim, mas um líder de mim que me ponha numa boa condição de não querer tudo só para mim. E isso é muito lindo, especialmente com jovens.
Ajudar um aluno a escolher uma profissão não para ganhar dinheiro, mas para agregar valor para o mundo. Ajudar, de repente, um garoto a escolher essa ou aquela carreira, não para se tornar famoso, não para ser importante, mas para se importar com algo. É reverter essa lógica do ser solitário para o ser solidário, do querer ser importante para o importar-se. Né? E se a gente olhar, o maior estudo já feito sobre felicidade, em todos os tempos, chama Grant Study, tem 75 anos de andamento e até um TED sobre esse estudo, mostra que os maiores índices de felicidade são baseados em vínculos. Então, talvez uma das grandes oportunidades que a gente tenha com isso tudo, ao ensinar crianças, adolescentes, até ao também nos ensinarmos, que nós somos todos alunos dessa escola chamada vida, é que, no fundo, se a gente quer ser feliz, a gente tem que saber colher felicidade no lábio do outro, saber trazer valor para o mundo. Talvez o nosso propósito, em vez de assim, o que eu quero ser quando crescer, possa ser o que eu quero ser para o mundo crescer. Que a gente se sente mais feliz doando do que recebendo, via de regra. Então, eu vejo aí uma oportunidade. Esse é um ponto interessante. Eu li um estudo falando sobre o prazer, como chamar, a felicidade que o doar gera na pessoa. E parece que é uma falácia. Muita gente não acredita nisso. Que ela vai ser mais feliz por doar. Você podia falar um pouco sobre isso? Isso é algo bem fisiológico, tá? Se você, por exemplo, se eu vou te agredir, eu me enrijeço, eu me endureço, eu me embruteço, eu libero cortisol, o hormônio do estresse, radicais livres, eu me enfureço para te agredir. Então, eu me torno a ira para poder pôr a ira para fora. Quando eu vou estender a mão, ajudar um amigo a estudar, quando eu vou conceder uma entrevista, quando eu ofereço um prato para alguém, eu me inundo de endorfinas, de dopamina, de serotonina. Então, tem uma cadeia de reações fisiológicas positivas quando eu estou em contato com essa espiritualidade voltada, por exemplo, a uma situação de empatia ou de compaixão. Vou falar um pouco mais especificamente sobre os adolescentes. Eu vejo que a gente tem hoje um grupo de adolescentes que está sofrendo muito com a falta de sentido. Né? O ser humano é movido por projetos de vida. A neurociência nos ensina isso. Quem fala muito disso com muita propriedade é o Antônio Damasio, no livro Cérebro Fez o Homem. Ele mostra que o ser humano é movido a partir de imagens. Tudo que a gente faz como comportamento decorre de uma imagem, desde o pãozinho que eu como ou não, até se eu uso o Zoom, o WhatsApp ou o Hangouts para falar com alguém. Primeiro eu imagino algo, depois eu recruto neurônios motores para ter uma ação ou inibir uma ação. Isso faz com que a gente viva a partir dos projetos que a gente vai construindo em relação à vida. Quando a gente fala de projeto de vida, não é só a escolha de uma profissão. Meu projeto de vida pessoal, meu projeto de vida social, meu projeto de vida afetivo, sexual, esportivo, político. Então, no fundo, o que eu sou no mundo decorre de uma série de pequenos projetos do que eu vejo que faz sentido para a minha natureza, do que tem significado para mim e para a direção que eu dou para a minha existência. Então, quando a gente fala de sentido da vida, Maurício, a gente está falando dessas três dimensões. Sentir a vida, significar a vida e dar uma direção para a nossa vida. Se a gente olhar os adolescentes hoje, muitas vezes super protegidos por uma onda de vaidade de muitos pais e mães que têm apostado em expor os seus filhos a todo custo. O filho tem que entrar na melhor faculdade, o filho não pode se frustrar, o filho não pode tirar nota ruim. Se minha filha tirou uma nota abaixo do que eu esperava, boto no grupo de WhatsApp reclamação contra a professora da escola. Existem muitos casos de adolescentes que cresceram muito mimados, muito vaidosos, e isso gera um enfraquecimento da inteligência emocional, da atitude empreendedora, da garra, daquela gana de viver no sentido positivo. Então, você tem um arrefecimento da força de vontade, por uma educação muitas vezes narcisista, muitas vezes vaidosa, muitas vezes individualista, muitas vezes até permissiva
dentro de muitos lares. Isso não é só no Brasil, isso está acontecendo em vários países ocidentais. 2, você tem uma chuva de notícias ruins, que não só agora no coronavírus, mas que permeia os veículos de comunicação. Aí você tem uma ausência de lideranças inspiradoras, né? Quem é o modelo hoje de um jovem, né? São modelos muitas vezes de popularidade, modelos de status, né? Você tem poucos modelos inspiradores. E um quarto elemento, você tem muitas causas. É a fome, refugiados, é dramas políticos, enfim, problemas tão complexos que dá uma sensação para muitos adolescentes que não tem o que fazer. E aí, diante de tantas dores, entra a automutilação como uma forma de driblar essa dor difusa da falta de sentido com uma dor mais objetiva, que alivia a dor difusa ao ter algum controle cortando o próprio corpo. Na obesidade, numa gravidez precoce, muitas vezes uma pessoa fala, mas por que uma menina pobre fica grávida? Ela já não tem dinheiro, ela não tem nada, mas é para ter algo. É para se sentir conectada com algo, é para ela ter uma conexão com algo, ainda que seja um bebê que do lado dela vai passar fome, mas é a família dela, é a conexão dela, é a forma dela se divinizar. Ela se sente tão coisificada que ter uma família para ela não é uma coisa ruim, é uma coisa que daria vida, daria sentido, daria um significado de ela ser importante para alguém. Então, você tem o jovem mais pobre que muitas vezes se sente invisível para o poder público. E você tem o jovem que tem dinheiro que muitas vezes se sente invisível perante a sua família e a sociedade. E esse problema da invisibilidade, ele tem uma relação direta com automutilação, com suicídio, com obesidade, com uma série de acometimentos. Então, eu vejo que nós adultos, isso não é uma coisa para ser trabalhada só na escola, né? Muitas vezes tudo que está errado na sociedade vira currículo na escola, está errado. A escola tem o seu papel, sem dúvida, mas as rádios também têm, os jornais também têm, as televisões também têm, as séries de televisão também têm. Quer dizer, se a gente oferece para um adolescente modelos inspiradores, conversas sobre pessoas que, de alguma forma, venceram adversidades, se a gente fala sobre o nosso propósito de vida, se no lugar de à noite só reclamar do dia difícil, mas a gente fala, tive essa dificuldade, mas consegui contornar desse jeito, ou estou enfrentando essa situação, filho, o que você tem a me dizer? Dentro do que, claro, caiba compartilhar com o filho. Se um pai se interessa pelo que o filho está vivendo, para além das notas, né? Muitas vezes os alunos se queixam, meu pai só pergunta da escola, todo dia como é que está a escola, que eu aprendi. Cara, eu não sou um boletim, eles reclamam disso, eles querem falar, pai, me conta um pouco do teu dia, me conta quem você é, o que você faz na sua vida, vamos falar de outras coisas. Os adolescentes hoje sentem muita falta de familiaridade, não do parentesco, de familiaridade, de conexão, de bater papo, né? E é outra coisa que essa época do coronavírus, quem sabe oportunize para um tanto de famílias, aprender a brincar, entrar num game, falar nada, assistir uma série junto, porque muitas vezes o pai e a mãe vai entrar mais em contato com o universo de um filho, sem aquela coisa, filho, me conte como está indo, me conte como está a sua vida, mas como você está indo na escola, você já escolheu a sua profissão? Isso tem o seu momento e tem o seu lugar e é importante, mas não pode ficar só nisso, senão o professor vira um pai, o pai vira um professor, né? E isso não funciona. É importante construir familiaridade. Eu vejo que seria importante que pais e filhos conversassem mais sobre assim, o que te toca, o que te desafia, como você se sente sobre isso, como você faria sobre isso. É uma educação mais voltada à autonomia. Quando o jovem sente que os seus pais perguntam a sua opinião, se interessam pelo que ele pensa, escutam o que ele tem a dizer, discordam com argumentos, mas sem gritar, e não ironizam, você tem uma chance de florescer familiaridade. E esse jovem confiar nos seus pais e mães para revelar algo de si. O jovem quer isso, todo jovem quer. Algum adulto que, de alguma forma, seja o quê? Um trampolim, não uma porta. Qual a diferença da porta e do trampolim? A posição. Né? Um trampolim, pulei aqui e vou. Pulei para um outro lugar, a porta está aqui. E muitas vezes pais e mães
que vieram de uma educação mais autoritária acabam caindo nos extremos. Ou eu vou ser tão autoritário quanto meu pai me foi, ou eu vou ser permissivo. E, na verdade, é um modelo de sair da posição de comandante para uma posição de copiloto. Sair da posição de que eu te ensino e sei tudo para uma posição de, escuta, vamos ver como é que você vai formar tuas verdades sobre o mundo. Isso é uma baita murchada no ego, né? No narcisismo, na vaidade do pai e da mãe, ao perceber que, de repente, o filho vai escolher uma profissão diferente, tem uma orientação sexual diferente, tem amigos que, de repente, o pai e a mãe pensa diferente. Então, é um gesto de transcendência do pai ou da mãe entender que o filho é seu filho, mas não lhe pertence. Porque o que destrói as relações familiares é o pronome possessivo. Meu filho, filha minha. Quando você tem o meu filho, você está coisificando o outro. O outro não é uma coisa. O outro não tem escolhas. O outro não tem luz própria. Vai refletir a minha luz. E isso está por trás, só para concluir, de muitas pessoas que escolhem a profissão sem brilho no olho, sem paixão, sem saber o que querem. Então, não é só a questão da idade. Muitas vezes as pessoas falam, mas 16 anos não é cedo para escolher profissão? Às vezes é tarde. A criança já ouviu tanto preconceito, tanta besteira. Isso é profissão de homem, isso é profissão de mulher, isso dá dinheiro, isso não dá. Já ouviu tanta besteira que, no lugar de crescer adulta, ela cresceu adulterada, desconectada do seu eu. E a chance de ter sucesso, de ter felicidade, cai muito nessa situação. Numa situação de isolamento, você consegue essas duas coisas que são fundamentais para a felicidade e a tranquilidade de alma das pessoas. Então, se o estudo mostra que é conexão e o serviço ao próximo é uma das questões mais importantes, como é que a gente faz isso numa situação de isolamento? Então, são as melhores oportunidades para isso. Ao dividir as tarefas da casa, ao criar um modelo familiar de cooperação, um filho põe a mesa, outro tira, um lava, outro faz. Vamos fazer compra, filho, faz a pesquisa de preço. Filho, vai você no mercado. E o simples ato do filho ir no mercado ou no sacolão, o simples fato do filho tirar realmente a roupa, fazer a higiene na porta de casa, o simples fato de estimular que o filho fique dentro de casa para proteger outras pessoas de mais idade que ele, que são mais grupo-alvo, o simples fato de estimular que o filho mande um videozinho para a vovó, o simples fato de estimular que a filha ajude pessoas idosas do condomínio, o simples fato de estimular que o filho, no lugar de ficar só no Fortnite, também aproveite esse tempo para ler um livro, para se preparar para um vestibular, para, não apesar da crise e do coronavírus, mas por causa da crise e do coronavírus, ele se dedica mais a estudar, a se dedicar, falando a verdade para ele, de que não vai ter almoço grátis lá na frente e a gente vai para um mundo mais afiador, mais complexo, mais competitivo. Então, nós todos na família precisamos dar o nosso melhor, não tem espaço para mediocridade, não tem espaço para apatia. Tudo isso, Flávio, são oportunidades de ensinar valores. Valores do respeito a si, ao mundo, ao futuro, à nossa família. Quer dizer, é trocar essa ideia de que o filho só está no mundo para receber, como se ele fosse uma pessoa vazia, oca. Não, não. Criança com 2, 3 anos de idade já pode pegar o seu copinho de plástico e colocar lá na pia. Entende? Uma criancinha de 4 anos já pode fazer sua cama. Entende? É rever esse modelo. Mas cooperação começa no seio da família. Se não tiver cooperação dentro da família, cria-se o príncipezinho, a princesinha, uma criança mimada, que tende a se tornar mais chata, mais birrenta, mais gastona e, ironicamente, mais infeliz. Que é o que o Yuval Harari fala dos seres que vão ser dispensáveis. Pessoas que vão ser dispensáveis. Quem vai querer conviver, trabalhar com uma pessoa que é machista, ou egoísta, ou folgada, ou acomodada? Ou as pessoas vão desenvolver seus valores, suas competências socioemocionais, mas vão ser dispensáveis. E isso é talvez uma das maiores tragédias que a gente vai enfrentar no futuro, em 5, 10 anos. E eu acho que, como consideração final, eu diria que a gente tem um dever ético, né, perante o mundo, de
procurarmos nos aproximar com as nossas ações, pensamentos, sentimentos e ações, a gente procurar se aproximar da melhor versão de nós mesmos. Porque se eu não estou bem, não é que tudo bem, eu me torno um peso ao outro. Em qualquer área da vida, se eu não cuido de mim, se eu não estou no melhor, se eu não estou buscando minha luz, minha saúde, minha sabedoria, eu vou pesar alguém, eu vou custar alguém, eu vou prejudicar alguém. Então, que esse papo, de alguma forma, inspire quem nos assistir a buscar a melhor versão de si mesmo. Não a versão idealizada, porque isso não existe, mas também não viver no modo rascunho. Então, entre o rascunho de nós mesmos e o perfeccionismo, existe algo aqui que é o território das nossas escolhas. E o que nos faz humanos é justamente a capacidade de escolher, porque esse celular está condenado a ser celular para sempre, porque ele é uma coisa. Eu não estou condenado a nada. Eu sou o que eu vou escolhendo a cada dia fazer com as marcas que o mundo traz para mim e com as marcas que eu vou dando aos meus sonhos. Então, que quem nos escute, quem nos veja, também pare para pensar um pouquinho que sonhar é bom e que é importante sonhar, como diria o Paulo Freire. Não posso me considerar humano se faço desaparecer em mim a esperança. Essa é uma época que a gente tem que sonhar e tem que sonhar grande e saber que a gente não vai realizar tudo, mas os sonhos podem ser refúgios da alma, os sonhos podem ser inspirações transformadoras, mas mais do que sonhar, sonhar é bom, mas realizar é o máximo.